Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que vocês já vem conhecendo, vem tentando trazer aí as celebridades da medicina para brilhantar aí a nossa vida, trazer principalmente as suas cabeçadas e muito dos seus acertos aí, para que a gente consiga, de alguma forma, fazer com que essa nossa medicina aí ande e voe aí para a qualidade e a gente consiga ir junto dela. Hoje aí, tenho aí uma grata surpresa, mais uma celebridade internacional, que o doutor Daniel Coriolano aí conseguiu me auxiliar a me conectar. Doutor Marco Galasso, médico cirurgião com especialização em cirurgia torácica, formação pela Unicamp, super formação, passagem por Madrid, Toronto, para fazer especialização. Pai da Martina, acho que o mais importante de tudo isso, né? E Sim. Idealizador hoje aí do grande Global Doctors, que ele vai falar muito para a gente. Fale, doutor Marco, tudo bem? Fala, Ricardo, tudo bem? Prazer enorme falar com vocês. Fiquei muito feliz pelo convite, especialmente por ter vindo através de um grande amigo virtual por enquanto, o Daniel Coriolano, e eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito legal. A gente já trocou umas figurinhas antes, eu já aprendi pra caramba, então estou muito animado. Oh, maravilha, maravilha. Marcos, eu queria já com o pé na porta já começar. Vamos entrar nessa ideia aí o que é hoje o Global Doctors aí na tua vida e o que ele está trazendo aí de diferencial aí para os médicos aí do mundo, para a nossa comunidade. Fala para gente. Sim, não, assim, eu estou muito animado para falar desse projeto porque é aquilo que eu tenho no meu coração e é uma coisa que é minha paixão, né? Esse projeto é minha paixão. E, na verdade, indo um pouquinho antes, aliás, só para fazer um disclaimer, né? Nada aqui foi muito combinado, então, assim, o que a gente pergunta é o que vai ser, então aqui é a realidade. Não, maravilha. Mesmo, né? O pessoal aqui já conhece, sabe que é dessa forma, tá? Eu não tinha nem preservado ele dessa forma, é verdade isso. Mas, perdão, já cheguei aqui muito agressivo aqui com minhas perguntas, é que eu estou curioso de verdade aqui para saber detalhes Claro. aqui desse projeto e depois a gente vem tentando desconfigurar aí dentro da tua história aí, contando até que você chegou no projeto hoje aí, que está sendo super Sim. interessante e curioso para trazer para a gente. Tá bom. Então vamos falar do projeto, depois a gente pode voltar para trás para te explicar como que foi que surgiu essa ideia. O Global Doctors, na verdade, é a primeira escola 100% digital de inglês para médicos. Então, o nosso foco é ensinar o inglês que é usado para a medicina. Né? A gente sabe que o inglês é algo que é extremamente importante, cada vez mais importante no mundo globalizado. A gente sabe que, por um lado, o inglês ele é essencial para aqueles médicos, para os médicos que realmente querem pensar fora da caixa, que realmente querem ter acesso ao que tem de melhor em termos de conteúdo médico, oportunidades internacionais, às vezes trabalhar fora do Brasil, a gente pode falar sobre isso, tem muitas oportunidades internacionais para médicos formados no Brasil e que falam inglês para ganhar em dólar, outras oportunidades que você nem precisa sair do Brasil, por exemplo, trabalhar na indústria, trabalhar como consultor, trabalhar como medical consultant para a indústria farmacêutica, indústria de equipamentos médicos, ganhando em dólar, trabalhando de casa, ficando com a família, né, ao mesmo tempo. E, na verdade, eu acredito que hoje em dia, não só os médicos, mas a população brasileira como um todo, acha que fala inglês, mas de fato não fala. Então, o Global Doctor surgiu para suprir essa falta. Eu acho que é um projeto que vai mudar para melhor a cara da medicina brasileira, porque vai, de fato, dar aquilo que é de mais importante em termos de ferramenta para que os médicos brasileiros, de fato, né, se tornem globais. E é por isso que tem esse nome Global Doctors. Pô, já virou um corte aqui, perfeito. Já ficou aqui. Pô, posso botar amanhã já para explodir no Instagram isso aqui já, pô. Já adorei, já. Começamos bem. Legal. Que bom. Não, maravilha, maravilha. Excelente, Marcos. E aí, desconstruindo para a gente chegar no Global Doctors e depois você até desenvolver um pouquinho a ideia aí, porque eu acho que o propósito de toda a tua vida e como é que você chegou nisso tem uma relevância danada. Doutor Marcos é paulista, da onde São Paulo? São Paulo mesmo, capital? Onde é que você nasceu? Olha, eu nasci em São Paulo, capital, mas eu sou meio paulistano, meio campineiro, porque eu fiz faculdade, né, lá no Unicamp, residência lá,
morei um tempo lá, né, e depois da residência. Então, assim, Campinas, né, no interior de São Paulo, é uma cidade que eu gosto muito, mas eu sou paulistano. Tô indo para Campinas amanhã, por sinal, Olha, coincidentemente. legal. Amanhã de manhã tô lá, rapaz, indo conhecer a clínica do Dr. Pedro Ferrari. Fizeram aí Sim. estão fazendo um trabalho de value-based healthcare, de valor de saúde muito legal em oftalmo. Aí tô indo lá conhecer amanhã. Bacana. Tem uma Me ótica diz, lá em Campinas que chama Ótica Ferrari. Não sei se estão do mesmo médico. e vou É, comentar amanhã com ele, fazer umas gravações amanhã, posto lá. legal. Já criou curiosidade. Legal. Me, me diz um negócio. Família. Como é que era a constituição familiar, irmãos e teu início acadêmico, correlação com o esporte, bom aluno? Fala um pouquinho aí dessa tua infância aí em relação à Legal. família e parte acadêmica. Cara, acho que é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso na internet. Agradeço a pergunta, porque eu acho que da onde a gente vem é muito importante, né? A gente tem Total. que saber quais são os valores que a gente aprendeu nessa fase, e a gente às vezes não percebe, mas esses valores ficam para sempre, né? E eu sou muito grato à família que eu vim. Eu sou um típico garoto de classe média de São Paulo, né? Uhum. Meu pai, ele é médico também, meu pai, ele é pediatra, e minha mãe é dona de casa. Só que meu pai é daqueles médicos que sempre se doaram muito mais para a medicina e quase nunca teve nenhuma retribuição em larga escala da própria medicina. Então, é bem a questão do Uhum. sacerdócio mesmo, aquele pediatra que às vezes atendia um monte de criança de graça, né, que às vezes ficava mais tempo no consultório e o paciente não tinha dinheiro, ele não cobrava. E aí, por Uhum. conta disso, a gente nunca teve uma condição muito boa, mas é óbvio que também Uhum. nunca faltou nada, né? Uhum. A gente teve uma família, a minha família é uma família, até hoje, muito feliz, muito unida. Eu tenho dois irmãos, eu tenho uma irmã mais velha. Cada irmão fez uma coisa completamente diferente um do outro. A minha irmã, ela é musicista, ela chama Kátia Galasso. Interessante. Ela toca harpa e ela canta. Ela tem uma, Caramba. é, ela tem uma empresa que ela toca em casamentos, né? E o meu irmão, ele teve uma trajetória que ele fez muita coisa. Ele é economista, aí depois ele fez teologia, né? A gente tem uma base cristã. E hoje em dia, ele e a esposa dele tem uma empresa de doces. É uma empresa grande, cara. E eles estão aumentando. Então, Sério? é, meu irmão, ele virou empreendedor, junto com a minha cunhada. Eles têm essa empresa de doces. Começaram do nada, assim, numa fase difícil. E aí, na verdade, eu cresci, depois eu mudei para Campinas, né? Eu nunca fui um aluno espetacular, né? Eu era um cara que ia bem na escola, mais porque a escola era meio que fácil, vamos dizer assim. E aí, meu primeiro Uhum. baque foi vestibular, né? Acho que talvez como para todos nós, talvez muito médico Esportes ou assistindo. não, Marcos? Cara, não muito. Eu gostava muito de música. Tá. Eu tocava Uhum. muito, eu toco ainda muito. Teve uma fase que eu andei muito de skate, muito Uhum. mesmo. Uhum. Só que eu tive que Uhum. parar, porque eu investia bastante em música. Eu toco guitarra, e eu tocava violoncelo também. Você acredita, cara? Violoncelo, instrumento de orquestra. E aí no skate, Pra acompanhar a tua irmã, poxa. então, eu já toquei muito com a minha irmã, inclusive, em casamento. Mas assim, quando eu andava de skate você cai muito, né? Aí eu machucava muito meu punho. Aí meu professor de violoncelo, ele falou assim, olha, ou violoncelo ou skate. Aí eu E fiquei aí, no qual foi a sua escolha? violoncelo. Eu fiquei no violoncelo. Mas aí depois, assim, eu cheguei a pensar em ser músico, Ricardo. Pensei mesmo, já tive banda, tive banda séria de tocar em festival, assim. Mas aí O eu que que acabei, é pop, é heavy metal, é punk? O que que é nessa guitarra? Sai cara, dessa guitarra aí. a gente tocava muito Metallica, Tá. era heavy metal, assim, eu cantava também. E não, cantava mal, né? Tipo adolescente, aquela voz de adolescente, assim, sabe? Aquela voz meio mudando, assim, então era eu. Em transformação. Em transformação, cabelo meio comprido, assim. Mas aí Tá. eu acabei que eu falei assim, não, eu vou fazer uma coisa que vai ser um pouco mais garantida para minha vida.
E eu gostava de medicina, eu acompanhava meu pai, eu ia com meu pai, uma lembrança que eu tenho, Ricardo, eu ia com meu pai, eu era criança, nas campanhas de vacinação do posto de saúde que ele trabalhava. Uhum. Aí lógico, não dava vacina, mas ficava ajudando lá as enfermeiras, ficava vendo as crianças em observação, e aquele Pode ambiente... contar a verdade pra gente, Marcos. Fala que você dava alguma vacina de. Não, só gotinha, gotinha eu dava. Tá bom. Mas aí eu ficava acompanhando, e assim, meu pai, óbvio, né, foi a minha maior inspiração. E meu pai, ele sempre deixou muito livre, assim, a gente, né, ele nunca... Meu pai sempre falava assim, olha, eu quero que vocês façam algo que vocês tenham uma vida digna, né, não quero que vocês fiquem envolvidos com droga, com crime, essas coisas. Então, ele nunca me obrigou a fazer medicina, foi muito mais uma coisa que eu realmente quis. E aí, quando eu decidi fazer isso, aí eu comecei a entender que eu precisava buscar excelência, porque eu tinha comigo, independente da condição dos meus pais, né? Mas eu tinha comigo que eu não queria mais que meu pai pagasse mensalidade para mim na faculdade. Então, eu tinha isso comigo, né? Aí eu falei assim, não, eu vou fazer o que for preciso para fazer uma faculdade pública. E aí começou essa sementinha, não só da excelência, mas também da resiliência. Porque eu fiquei Uhum. 3 anos no cursinho para passar numa faculdade pública, cara. Que o meu Eu colégio também. não... Então, então você sabe, né? É duro, né? É duro, é duro, é duro. Então, aí eu fiquei 3 anos, cara. E aí, Ah, cara, é. Você falou de colégio, eu me lembrei. Colégio não era nada de bilingue. Inglês não, foi surgindo na tua vida com cursos. cara, até eu vir para o Canadá, eu vou te contar esses detalhes depois, mas até eu vir para o Canadá, eu não falava muito bem inglês. Tá. A Mas tinha primeira feito curso, vez, né? nunca tinha feito curso, cara. Nunca tinha feito curso. Ah, é Eu mesmo? posso. Só É, aquele inglesinho de colégio. cara, inglês meio ruim. E eu lembro, cara, posso até fazer um parênteses um pouquinho mais para frente. A primeira vez que eu fui para fora, eu terminei a faculdade, né? Eu não sabia muito bem o que eu queria prestar de residência. Aí eu fui trabalhar. Eu queria fazer um pé de meia também. Aí eu fiquei 2 anos trabalhando, cara. Eu pensava em fazer radiologia, mas não importa. Eu fiquei trabalhando e aí eu peguei esse primeiro dinheirinho que eu ganhei dos plantões, eu fui para os Estados Unidos. E aí, cara, nos Estados Unidos, foi a passeio. Nos Estados Unidos, cara, eu nunca mais vou me esquecer a sensação de chegar no aeroporto, né, desse avião, chegar no aeroporto, tava com uns amigos assim, e começar a ouvir os anúncios do aeroporto em inglês e não entender o que eles estavam falando. Uhum. Cara, dava uma sensação de impotência tão grande, porque eu pensava, cara, se tiver acontecendo aqui um ataque terrorista, eu não vou saber, né? Uhum. Aí a gente alugou um carro. Quando eu fui alugar o carro, eu não sabia se estava pagando mais, menos, se os bônus que ele Uhum. estava colocando. Cara, não sabia, entendeu? Aí eu falei, cara, não saber inglês te torna uma pessoa impotente aqui. Tipo, por Uhum. mais que a gente estivesse lá indo, sei lá, indo para Disney, né? Todo mundo te trata bem, tipo, Sim, mas sim, sim. você entende, né? Mas Totalmente. assim, durante a faculdade eu não pensava em ir para fora, nem tinha essa vontade, não pensava, eu pensava em fazer residência, dar meus plantões e viver a vida igual do meu pai, por exemplo, né? Que era a vida A, igual a a, dele. a medicina, a medicina e a faculdade apareceram na tua vida muito modelado pelo teu pai. Você Cara, eu acho consegue que sim. identificar isso vendo para trás, olhando para trás. Cara, eu acho que sim. Tanto que talvez uma das maiores felicidades, assim, uma das memórias que eu tenho de maior felicidade da minha vida foi o dia que a gente foi lá, eu e meu pai, lá na Unicamp, né, onde eu fiz, vi a listinha em papel ainda, cara, acredita? Vi a listinha em papel e aí eu com ele, assim, eu vi que eu tinha passado e, cara, foi um dos dias mais felizes, assim, da minha vida. Até arrepia de falar, porque Ah, tenho eu certeza que foi. tava, cara, eu tava realizando aquele sonho, né, cara, e você sabe, né, meu, quando você não passa no vestibular, o que que você é? Você é vestibulando de novo, né? E aí você vai fazer o quê? Vai fazer cursinho de novo, né? E é tudo igual, sabe? E eu fiz aquela primeira aula de matemática 3 vezes, aquela primeira aula de geografia 3 vezes para saber decor. Falei, cara, eu sei decor essa aula. Mas eu tive que pagar o preço, porque o meu colégio não Você levava preparava. na boa, Marcos?
Isso é uma coisa que eu Cara, nunca perguntei. Já conversei com cara, algumas pessoas que tiveram essa mesma experiência que a gente, e te falo aqui, até sim, para compartilhar. O primeiro ano que eu fiz, cara, eu tinha um constrangimento absurdo de meio que ser repetente. Eu nunca tinha repetido na minha vida. Então foi o sim. primeiro ano que eu estava fazendo aquilo ali de novo, como tendo falhado, né? Aí o segundo que eu fiz, como você falou, três, né? Aí já foi, eu já tinha dado uma amadurecida. Eu não estava tão constrangido como da primeira vez. Como é que foi a experiência para você? Ah, cara, eu sofria, assim, cara, eu sofria. É assim, porque eu acho que talvez algo que até eu preciso melhorar um pouco, mas eu me cobro muito, assim, sabe? Para mim, até a época do colégio, não, mas nesse final do colégio, vestibular, aí foi que surgiu em mim essa questão de excelência, de nunca aceitar menos aquilo que eu acho que eu posso conseguir, e até o Canadá veio nisso, né? As pessoas me perguntam, também abrindo parênteses, por que você foi para o Canadá? Tem muito médico que me procura para conversar sobre isso, porque o médico está frustrado com a situação do Brasil. A gente sabe, né, Sim. Ricardo, que eu estou vendo o quadro do Rio de Janeiro, cara, eu amo o Brasil, eu sou apaixonado pelo Brasil, eu acho que o Brasil o povo brasileiro é espetacular, mas a gente sabe, né, que a situação de violência, e os médicos me perguntam, né, mas para mim o Canadá não foi porque eu odiava o Brasil, o Canadá foi porque eu queria vir para o melhor e maior hospital da minha especialidade e para aprender algo que a residência não me ensinou, como eu fiz cirurgia, depois cirurgia torácica, eu queria aprender transplante de pulmão, que na Unicamp, lá onde eu fiz, não tinha, né? E eu queria aprender Uhum. ECMO também. Então, Uhum. eu vim para Toronto muito mais atraído pela excelência, pelo lugar, do que uma repulsa pelo Brasil, entendeu? Eu amo o Brasil, cara. E tinham locais no Brasil para você fazer, obviamente que não com a excelência que você teve aí, mas tinham locais renomados Cara, para fazer transplante. tem, mas assim, eu poderia ter feito residência lá na USP, por exemplo, que é um ótimo serviço de transplante. Tem um colega lá, o nome Tá. dele é Marcos Samano, meu xará. Uhum. Ele é um cara espetacular, ele manja muito, ele é muito bom de transplante de pulmão, de ECMO, é um cara que faz lá no Einstein, em São Paulo também, transplante de Uhum. pulmão. Tem outros médicos aí da equipe lá que transplante de pulmão é uma cirurgia que você acaba virando meio que um cardiotorácico, você não é só torácico, né? Tá. Porque você acaba tendo que Uhum. mexer, você basicamente anastomosa quase que o átrio, né, para fazer transplante de pulmão, Uhum. então você tem que ser meio cardiotorácico. E eu poderia ter feito residência na USP, eu passei, mas eu escolhi a Unicamp porque na minha época a Unicamp tinha um residente por ano só que entrava. Então, por mais que eu não fosse aprender o transplante, todo o resto da cirurgia torácica geral eu ia fazer sozinho, como residente único. Então, você Uhum. sabe, né? Você é cirurgião também. O que importa na residência cirúrgica é quanto mais você faz, cara, certo? Uhum. Uhum. E eu pensei assim, né? Então, foi a minha escolha, mas tem serviço. Lá no sul do Brasil tem também um hospital que chama Pavilhão Pereira Filho, no Rio Grande do Sul, muito bom. Tem em Salvador também, mas não com o número que tem em Toronto, né? Toronto, os números são, assim, absurdamente mais altos. Entendi. Eu não sabia nem da É, questão de Toronto como esse centro diferenciado, né? sim, mas é. Pô, não, muito bacana, muito bacana. E me diz um negócio, aí esse teu período de Unicamp antes, você morava em casa com teus pais ainda? Fez a Não, faculdade morando com eles? não, aí foi República. Tá. Aí Mas eles eu estavam morei. lá ainda, né? Não, os meus pais moram em São Paulo, né? Então, assim, eu passava a semana em Campinas e de final de semana eu ia para São Paulo. Tá. Então, Você, eu quando é, morei. quando é, que- quando é que você vai para Campinas? O cursinho você fez em São Paulo? Ah, sim, o cursinho em São Paulo. Eu fiz em São Paulo. Aí eu morava com os meus pais. Tá, tá. E aí o foco já era USP e Unicamp em termos de faculdade ou não? Cara, Você eu fez para o tinha. Brasil? Não, não. Eu, na verdade, prestei só as faculdades de São Paulo mesmo. Aham. Prestei só São Paulo. A única que eu prestei fora foi a Federal de Santa Catarina, que tinha um grande amigo meu que morava lá, ele ficou falando, vem pra cá, a gente mora junto. Aí eu prestei,
mas eu prestei só em São Paulo mesmo. É onde eu queria ficar. Entendi. Tá. E aí, durante esses 6 anos de faculdade, teve alguma. Quando é que apareceu a certeza da cirurgia? Teve alguma dúvida para fazer alguma especialidade clínica? Então, clínica não. Clínica nunca. Aham. Cara, eu sempre Tá. gostei de cirurgia, eu sempre gostei mesmo assim, de cirurgia, sempre gostei de procedimento invasivo desde o começo. No começo eu queria fazer neurocirurgia, mas aí eu tirei uma nota meio baixa em neuronato, eu falei, acho que não é para mim. Uhum. Mas eu sempre gostei de cirurgia, cara. Na verdade, no final da faculdade, como eu falei antes, eu pensei em fazer radiologia, porque eu Aham. gosto muito de tecnologia também. Eu gostava dessas duas Ah. coisas. Eu gostava de ler sobre inteligência artificial, sobre robótica, robótica mais para cirurgia, mas eu gostava muito dessa ideia de radiologia para também pesquisar sobre inteligência artificial. Mas aí eu acabei decidindo por cirurgia porque era uma questão de paixão mesmo. Eu gostava muito do ambiente do centro cirúrgico e eu gostava muito de especialidade que eu conseguisse meio que fisicamente palpar e retirar com a mão, assim, literalmente, a doença. Então, eu não gostava muito Uhum. de hemato, não gostava muito de endócrino, que parecia uma coisa muito subjetiva e etérea para mim. Uhum. E sua digníssima esposa aparece aí na sua vida quando? Então, na Unicamp, né, eu conheci a Marina, foi uma coisa engraçada, porque eu me envolvi muito com atlética, embora eu não era um super esportista, mas eu Aham. gostava, inclusive até, acho que a gente vai falar hoje, assim, a questão empreendedora, né? Mas, cara, vou te falar, a atlética foi um ótimo laboratório para mim, para eu aprender sobre gestão de pessoas. Eu não sei se você participou da atlética na sua faculdade, mas lá na minha, lá no Unicamp, a gente tem, né, uma competição forte que chama Intermed, em São Paulo. Uhum. É uma competição, cara, que é bem complexa de organizar, você vai Uhum. visitar Uhum. cidades. Então, assim, aprendi sobre finanças, a gente tinha que fazer DRE, tinha que fazer imposto de renda, tinha que fazer gestão de pessoas. Então, lá no Unicamp, no segundo ano, a gente era DM, que a gente chamava, que era diretor de modalidade, que se cuidava de uma modalidade só. E no terceiro ano, eu fui presidente da Atlético. E aí, nesse ano, eu conheci a Marina porque ela era presidente da Atlética da farmácia, lá da Unicamp. E como a gente organizava os jogos internos juntos, eu conhecia a Marina. Inclusive, ela era muito amiga de uma amiga minha que fez cursinho comigo, né? Uhum. E aí ela apresentou a gente organizou as coisas de atlético em comum, aí eu dei aquele migué, né? Falei assim, não, a gente tem que organizar as coisas juntos, passa o telefone, né? Vamos conversar, a gente organizar uns amistosos aí, né? E aí começou a namorar assim, cara. Desde então, nunca terminamos. E a gente casou quando eu era residente de cirurgia geral, cara. Eu era R1 de cirurgia geral. Eu falei para ela, falei assim, você tem Pô, certeza que essa você quer daí, casar essa com uma daí R1? compra o teu barulho, hein, pô. Assim, Essa é para falei, casar mesmo, hein? cara, ela aceitou casar com um R1 de cirurgia geral. Cara, aquela época, meu Deus do céu. Nossa, nem gosto de lembrar. 5:30 da manhã no hospital todo dia. Cara, você sabe, né, cara? Residência é duro, né, meu? É duro. Não, e me diz o negócio, esse ponto que você levantou, eu acho assim super interessante, que é a gente, muito provavelmente você não conseguiu valorizar na época que você estava na Atlética, né? Tudo isso que você estava Não, adquirindo de skill, né? É cara, impressionante, né? soft skills e hard skills, que são coisas que, na minha Putz! opinião, exato, são essenciais para a carreira médica, essenciais para a carreira médica, né? O médico, cara, ele é um líder, né? Ele tem que ser um líder, porque se você não é um líder como médico, você está correndo um risco muito grande, sabe por quê? Porque o médico, ele é a última fronteira da responsabilidade do que vai acontecer com o paciente, tá? Você é oftalmo, né, Ricardo? Então, cara, você tem seu assistente, você tem recepcionista da sua clínica, você tem a pessoa... Sim. Cara, você tem toda uma equipe de colaboradores, mas no fundo, a responsabilidade maior é sua. Então, o médico, se tem algum médico aí ouvindo a gente agora, nessa gravação, nesse vídeo, cara, você tem que ser líder. Você tem que ser líder, porque faz parte da nossa carreira ser líder. Porque o médico, ele é o maior responsável pelo outcome do que vai acontecer com o paciente. Se Uhum, você não uhum. liderar,
você está passando para a mão de uma outra pessoa, pode ser seu enfermeiro, pode ser seu residente, pode ser quem for, a responsabilidade do que vai acontecer, sendo que no final das contas a responsabilidade é sua, você assumindo isso ou não, né? E a Atlética ensinou isso, cara, ensinou você a ser líder, a aprender a decidir e se portar de forma tranquila em situações de estresse, né? Aprender parte financeira, aprender a gerir conflitos de pessoas, porque, cara, uma modalidade briga com a outra, né? Pra você ter uma ideia, eu vou contar um caos aqui, né? A nossa Atlética lá, cara, a Unicamp é tradicional, né? A gente participava da Intermédia há, sei lá, 20 e poucos, não, mais, 30 e poucos anos, né? E tinha 2 técnicos lá, que eles eram técnicos das modalidades há mais de 10 anos. E aí, quando eu assumi a diretoria da Atlética, o ex-presidente, eu estava saindo, falou assim, ó, só tem uma coisa para te falar, o time aí decidiu que tem que mandar o técnico embora. Então, boa Opa, sorte. beleza. Começou bem. Começou bem. E eu fui lá, cara. Então, assim, eu não sabia muito bem como fazer. Mas o que você falou é verdade. Eu só fui perceber depois o que você aprende, né, nesses momentos, né? E foi ensinou muita coisa boa para mim. Não, e ainda diga-se de passagem, muitas vezes você ainda pode encontrar sua esposa, seu esposo na Atlética. Então, todos aí os alunos de medicina, aí, por favor, não deixem de frequentar aí, fazer parte da diretoria de suas atléticas, que vocês estão desperdiçando uma baita de uma oportunidade na vida de vocês. Sai do Tinder, vai treinar algum esporte. Não, beleza. Aí, escolha de... Se encontrou aí na cirurgia, foi Sim. fazer. Cirurgia, era para fazer cirurgia torácica ou a cirurgia torácica apareceu na cirurgia? Cara, não. Eu vou ser bem franco aqui. Seja, por favor, hein? Pô. Cara, eu gostava de cirurgia plástica, bastante cirurgia plástica. Mas, assim, a parte que eu falei que eu vou ser franco é o seguinte, cirurgia plástica, ela é espetacular. Mas eu não me identifiquei com o clima, cara, com o ambiente, sabe? O cirurgião plástico, ele tem que ter umas skills, na minha opinião, que eu não tenho. Sabe aquele negócio de lidar com... Paciente ou ambiente? Ou os Não, dois? o paciente também não me atraía. Cara, eu gostava de tratar a doença, né? Não que alguém que tem uma autoestima baixa... A gente vai ter uma discussão com o cirurgião plástico, eu Não, nem entendo. entra nessa discussão, eu entendo totalmente também. Pode passar essa Entendeu? parte. Até porque eu acho que tem alguns oftalmos que fazem também procedimentos estéticos, né? E eu Não, entendo. eu deixo isso daí pronto, rapaz. Vão editar e vão ficar botando assim, ó, doutor Marco, um pilantra, falando mal da cirurgia plástica. Isso traz diversos seguidores, rapaz. Isso é bom para você. Não, mas então, é uma Haters. questão. É exato, os haters. Mas é uma questão mais pessoal, cara. Eu realmente não me identifiquei. Eu fiz liga de cirurgia plástica, tudo, mas eu não me identifiquei. E aí, cara, no final da residência, eu vi que, cara, câncer de pulmão é uma doença que ainda é muito prevalente, tem uma altíssima taxa de letalidade, e eu via que o paciente, o brasileiro, infelizmente, o paciente brasileiro de câncer de pulmão, ele chega no ambulatório do cirurgião ou do clínico para fazer uma triagem, e 80% dos casos já são são inoperáveis, né, por causa do Cara, eu estadiamento. não tinha esse número, não sabia disso. Cara, no Brasil. Na América do Norte é um pouco menos, porque já tem muito trial grande de Uhum. triagem de câncer de pulmão rolando, mas no Brasil ainda não. Pô, Cara, triste isso, Brasil... hein? Ixi, cara, se começar a falar, Brasil tem paciente que morre de empiema por causa de tuberculose, cara. Entendeu? Morre de empiema por causa de Faz sentido. tuberculose. Uhum. É a realidade do Brasil. E eu falei, cara, eu me apaixonei por isso. Eu falei, eu quero participar disso. Eu gosto de cirurgia de grande porte. E Uhum. aí eu falei assim, cara, eu me encontrei. E, inclusive, foi aí que eu comecei a ter minha carreira, vamos chamar assim. No começo. Nessa época era muito carreira, mas eu comecei para fora. Que na residência de cirurgia geral, aí o meu professor lá da Unicamp, um deles, tinha um contato em Madrid, e aí eu fui fazer um observership em cirurgia torácica, muito embora eu era residente de cirurgia geral, mas eu fui fazer um observership Peraí, faz os de... agradecimentos, pô. Quem que te ajudou para fazer isso? Eu sempre faço questão que as pessoas Claro, sejam expostas aqui, pô. claro. É o doutor Ivan Toro. Ah, Doutor legal. Ivan Toro, eu acho que ele é o professor mais velho da cirurgia torácica hoje em dia, lá da Unicamp. Não que ele seja velho, mas ele é o mais antigo lá.
E aí ele conseguiu fazer um contato com uma universidade lá, e tinha um hospital, Ricardo, muito interessante, que é um hospital 100% público, é uma cidade próxima de Madrid, que chama Majadahonda, e dá uma meia hora de Madrid de ônibus, e aí eu fui, cara, e aí que tudo mudou. Nesse estágio em Madrid, que eu falei, cara, muda completamente o seu mindset, completamente como você enxerga a medicina quando você vai para fora e vê como um outro país, como um outro sistema público de saúde funciona, como os médicos europeus pensam, como que é a carreira deles, né? E para mim foi uma experiência incrível, incrível, incrível. Eu passei, acho que foi 2 meses lá. O chefe lá chamava Javier Varela. Inclusive agora ele até está nos Estados Unidos como chefe lá também. Mas foi uma experiência incrível. Lá tinha transplante de pulmão também. Lá tinha cirurgia de grande porte, cirurgia bem complexa, inclusive, e era um hospital público. Só que assim, cara, você entrava no hospital, parecia um shopping, entendeu? Muito bem organizado, muito bonito, muito bem acabado. Não assim chique, do tipo, champanhe, né? Isso, servindo champanhe para outras pessoas. Mas, cara, era muito bonito, era muito novo, assim, muito bem organizado e não faltava nada, né? Lá na Unicamp, infelizmente, a gente vinha de um ambiente que a gente tinha que lutar para, por exemplo, fazer todas as cirurgias por vídeo. Infelizmente, a gente não tinha condição, em termos de equipamentos, né, de fazer tudo por vídeo. Então, às vezes tinha paciente que tinha indicação de fazer cirurgia por vídeo, mas a gente fazia aberta, porque não tinha equipamento, não tinha stapler, né, não tinha carga. E lá, em Madrid, eu consegui ver como que era quando você vai fazer cirurgia torácica e nada falta. Então, todas as indicações, elas são indicações pelos protocolos, não por aquilo que você tem ou não tem disponível lá no seu arsenal. Né? E você vê como que você pode ter uma medicina, inclusive, mais humanizada, porque o paciente vai embora mais cedo, vai de alta mais cedo, tem menos dor, tem menos complicação, né? A cirurgia vai mais rápido, vai mais limpa, sangra menos anestesia. Então, assim, eu vi isso, né? E foi lá na Espanha que eu aprendi sobre Toronto, porque lá eles falaram assim, olha, se você gosta de transplante, o lugar para você ir para aprender isso é Toronto. E aí ficou com a sementinha plantada, né, para ir para Toronto. E como é que foi essa volta para a Unicamp? Muito traumática, depois de ter acesso a esse serviço? A Unicamp é um baita no serviço, vamos fazer aqui também a realidade, né? Mas não é. Você voltou com tipo, putz, podia ser melhor, podia ser diferente. Como é que... Sim. E se eu não fosse para Toronto, Ricardo, se eu não tivesse vindo para cá, para Toronto, eu provavelmente estaria na Unicamp batalhando para melhorar lá o serviço. Né? Eu já estava pensado para fazer um mestrado lá, eu já estava acompanhando os ambulatórios, né? Lógico, eu era residente, eu tinha que fazer um ambulatório, mas falando assim, depois de terminar da residência, eu ia nos ambulatórios, né? Então, eu já estava querendo ajudar, né? Usar o meu esforço, a minha energia para ajudar. Mas o serviço público de saúde brasileiro, os hospitais públicos, eles têm uma questão burocrática muito difícil, né? Então, é tudo muito lento, né, cara? É difícil. Mas eu tinha muita vontade. A mentalidade estabelecida é essa, né? Cara, E assim, eu vejo um pessoal novo chegando, mas eu acho que é uma questão até geracional. Precisa mudar a geração para chegar a cara mais novo e começar a mudar essa mentalidade. Mas é uma coisa que é lenta, né? É uma transformação um pouco mais lenta, né? Na maioria das vezes, a pessoa é transformada lá dentro de uma forma negativa, né? Ela acaba tendo que aprender a sobreviver naquele ambiente. E ela acaba... Seria ótimo que você pudesse voltar para tentar mudar o ambiente, mas aí acaba que você não quer voltar. Então, assim, é um dilema complexo para caramba. Então, assim, eu sinceramente não vejo muitas perspectivas de melhora, mesmo mudando de geração, sinceramente. E acaba que a geração vira a mesma, Marcos. Então, o cara faz a mesma coisa, pô. E tem um mindset que só dá para fazer daquele jeito. Sim, realmente, cara, é uma coisa que é um pouco mais... Isso é triste. Eu tenho que ser aqui um pouco pessimista, aqui, por mais que você está trazendo um otimismo aqui para o episódio, que é super positivo. Mas nesse ponto, pô, eu não consigo ver, cara. Não consigo ver tirando... Porque precisa ser top-down, cara. Não vai mudar. Não vai mudar demais, cara.
eu vejo alguns núcleos que estão realmente fazendo coisas diferentes, mas eu concordo, existe ainda um pensamento que é um pensamento um pouco mais arcaico e que, de novo, né, na minha opinião, eu vou defender isso sempre até o final da minha vida, que ir para fora, na minha opinião, na minha visão, vale muito a pena. Eu acho que todo mundo deveria ter uma oportunidade de ir para fora, nem que fosse para fazer um estágio observacional, como eu fiz. Eu fiz dois, né? Eu fiz um em Madrid e o outro, antes de realmente vir para Toronto, tipo, contratado, vamos dizer assim, para trabalhar aqui, eu fiz um estágio observacional em Toronto também, né? E eu tive que tomar uma decisão dura, Ainda na Ricardo, porque residência? sim, ainda na residência. Então eu fiz um estágio observacional durante a residência de cirurgia geral em Madrid e na residência de cirurgia torácica em Toronto, Aí, entendeu? e você tem outro lado aí, outra vertente aí profissional tua, você mentora muita gente, né? Em relação a, tipo, Sim, direcionamento de caminhos e tudo mais. sim, Porque eu acho que aqui a gente consegue ficar 8 horas falando sobre. A gente pode ir para. Eu posso levar a entrevista para todos os lados, né? Então, sim, assim, essa questão aí de carreira, eu acho que é muita gente que tem esse interesse, essa curiosidade. Você trabalha com isso, né? Você auxilia as pessoas, caso as sim, pessoas tenham maior interesse sim. nesses caminhos, né? Que tem Sim, diversas Ricardo. oportunidades diferentes, pelo menos acredito que devam ter, né? Sim, existem oportunidades, tá? Em todos os níveis, inclusive para médicos que querem vir para cá e não exercer mais a medicina. Por incrível que pareça, tem muita gente que quer tanto sair do Brasil que até aceitaria ficar fazendo outras coisas, né? E eu faço um programa, eu tenho um programa que eu tenho um programa de consultoria em que eu avalio, né, o perfil. Não é para todo mundo, tá bom? Não é assim qualquer médico, qualquer perfil que consegue ser bem sucedido. É um processo que não é tão rápido, mas é um processo que é possível. E se você é bem sucedido, você consegue viver das 4 melhores cidades do mundo. Toronto já foi eleita várias vezes, né? E, por exemplo, aqui na Universidade de Toronto, está entre as 15 melhores universidades do mundo. E o hospital, que é a minha base, né, que é o Toronto General Hospital, foi eleito também o 4º melhor hospital do mundo nos últimos, acho que 3 anos consecutivos. Então, assim, é difícil, é duro? É. Tem que pagar um preço? Tem. Mas se você consegue, você tem acesso não só à parte profissional, mas você consegue oferecer para sua família um lifestyle que dificilmente você teria no Brasil. Em termos de segurança, né? Só que assim, tem um preço a se pagar, né, Ricardo? E eu acho que o que eu faço de maior valor é justamente selecionar quem eu acho que não tem perfil. Eu falo assim, cara, eu não estou fazendo isso para pegar o seu dinheiro. Eu estou fazendo isso para te ajudar de fato. E se eu percebo que o colega não tem perfil, eu não pego. Mas assim, eu estou aberto a receber mensagens de quem tiver interesse, eu faço essas consultorias sim. Não, muito legal. E você estava comentando antes, em off, quando a gente estava conversando, né? Um dos diferenciais aí nessas tuas conquistas aí, que eu acho que a gente pode entrar nessa questão aí desse seu segundo momento de ir para o Canadá, né? Então teve a parte de fellow observacional que você Isso. fez durante a residência, aí depois, acho que vale até de você introduzir como é que foi essa transição aí de ir para o Canadá. Coloca a tua esposa no meio dessa história aí, porque isso sempre Sim, traz uma curiosidade aí. E aí o lado da questão da comunicação e do inglês, como é que isso sim. foi aí, do teu perfil aí, a tua qualidade aí de comunicador nato, que isso te trouxe Ah, muito benefício. não tem nada de nato, não, cara. Na verdade, isso foi um aprendizado, né? Você estava falando antes, Ricardo, só abrindo parênteses, que você começou esse canal, qual que é esse episódio mesmo? Você falou 80 e pouco, é isso? Número 81. Cara, em primeiro lugar, parabéns, viu? Parabéns pela sua iniciativa. E eu acho que, para mim, falar assim na internet, só abrindo um parentezinho assim, sabe como é que foi, cara? Foi para eu realmente colocar skin in the game, porque eu falei assim, cara, hoje em dia e no futuro mais ainda,
médicos que não estão na internet vão ser relegados ao ostracismo, certo? Então, eu não tenho essa skill ainda de falar na câmera, de pegar uma câmera, de dominar a tecnologia, de dominar o algoritmo, tá? Então, eu usei o YouTube para, primeiro, eu aprender e me forçar a ter uma nova skill, que eu acho que é mais ou menos o que você também faz, né? Ou pelo menos o que você fez no Certeza. começo, né? Isso Não, a gente... continuo fazendo, pô. Tô aqui Exato. aprendendo o dia a dia. É, e outra, né, cara, a internet, a gente pode falar mais depois, mas a internet hoje em dia me gerou uma condição tal que tem muito médico que não acredita e pode não acreditar, mas hoje em dia a internet ela é uma fonte de recurso tão poderosa para mim, Ricardo, que eu nem precisaria mais clinicar, né, de tão bem sucedido que a internet é na minha vida. Porque eu consigo gerar tanto valor para os médicos. Só para você ter uma ideia, a minha consultoria, ela custa $350 e eu vou aumentar o preço. Porque tem gente que tem muito mais gente do que eu posso atender. A minha consultoria completa, que eu atendo o cliente, vou chamar assim, por o ano inteiro, ela custa $2.000. E eu tenho alguns clientes ativos que pagam. Então, hoje em dia, eu consigo ganhar, acho que mais do que 95% de todos os médicos brasileiros trabalhando de casa se eu quisesse. Mas fechando esse parênteses, Pô, o muito Canadá, interessante. cara, Não, mas pô, é, vale muito isso que você sim, trouxe aí. Obrigado por ter trazido. sim, não, e você está nesse caminho, eu tenho certeza que você vai ser muito bem sucedido, eu torço já Eu tô muito pelo muito seu longe desse sucesso. caminho, tá? Eu tô aí, tô aí só te vendo de longe, assim. Não, mas eu tenho certeza que você vai conseguir, cara, porque você tem uma coisa que muita gente não tem, que está na internet, que é resiliência, tá? Tem muita gente que tem o desejo, quer dizer, tem muita gente que nem tem o desejo, né? A gente já fala de Toronto, até devaguei, mas assim, tem muita gente que nem tem o desejo, ou que tem Essas são preconceito, as melhores ou que... conversas, rapaz. É, Só precisava de um chopp aqui ou de uma taça de vinho. exato. Mas tem muita gente que tem preconceito, tem muita gente que tem vergonha, ou que acha que não é bom o suficiente, tem muito síndrome do impostor, mas tem aquelas pessoas que têm muito desejo, mas não têm coragem. Tem aquelas pessoas que têm desejo, coragem, mas não têm iniciativa. Outras têm tudo isso, mas não têm resiliência. Então, você está no episódio 81, né? Cara, isso prova que você tem resiliência e só por isso já te coloca acima da imensa maioria das pessoas que estão aqui na internet. Então, parabéns para você aí pela sua resiliência, né? Mas, assim, voltando à sua Mas pergunta, volta para Toronto, poxa. exato. Cara, na verdade foi assim, né? Eu tinha essa questão da excelência, como eu já falei, eu queria Aham, aprender aham. transplante de pulmão, fazer pesquisa também em transplante de pulmão no melhor lugar possível. Aprendi que foi em Madrid, que era em Madrid, eu aprendi que era em Toronto, que era o melhor lugar que eu poderia estar. E aí, cara, tem muita gente que não acredita, mas a verdade é que tudo começou no PubMed, né? Eu fui no site lá do hospital de Toronto, no Toronto General Hospital, eu vi todos os médicos que estavam lá, eu pesquisei o nome de todos no PubMed, mandei e-mail para todos, tá? E eu peguei Peraí, o que são todos? então, 2,70? Como é não, que é não, que é não, o esse serviço é grande, universo? o serviço é grande. Naquela época já tinham 12 cirurgiões que faziam transplante de pulmão aqui, cara. Você mandou para os 12? Mandei, cara, mandei. Mas foi assim, sabe como é que eu achei o e-mail deles? Eu fui lá no PubMed, eu vi o paper mais recente deles, né? E aí eu vi o e-mail deles e, cara, eu mandei, entendeu? Aí dois responderam Então nesse vocês têm que ser e-mail. inteligentes também, tá? Vocês não vão mandar o paper que foi publicado em 99, que o e-mail vai ter mudado, poxa vida. É, exato, mas teve uma estratégia, Ricardo, porque eu pensei assim, cara, como que eu vou quebrar o gelo, né? Porque assim, eu não tinha ninguém que fazia Costa Quente, né? Não tinha indicação. Para Madrid eu tinha, tá? Para Madrid foi meu professor que conseguiu esse estágio para mim. Mas em Toronto, não. Eu falei, cara, eu preciso achar alguma maneira que eu vá cativar, que eu vá chamar a atenção dele, né? Então, o que que eu fiz? Eu peguei o paper, eu obviamente li o paper, né? E aí eu peguei o e-mail do paper, e no e-mail
eu mandei um e-mail com um comentário do paper. O que eu pensei? Como era um paper muito recente, Pô, muito dica matadora. provavelmente, é, muito provavelmente esse assunto tá rolando, né? E ele deve estar apresentando esse paper em congresso. Esse assunto está quente na cabeça dele, entendeu? E aí alguém que lê o paper e manda um comentário pertinente, né? Então o que eu pensei? Eu pensei assim, Ricardo, eu vou ler o paper, eu vou ler a sessão de discussão, sessão final do paper, onde ele coloca o que o futuro reserva para aquele tópico, né? E aí eu vou dizer para ele que eu queria fazer um observership para conhecer o serviço, mas já pensando que eu queria ser pesquisador sob a orientação desse cara. E aí, Uhum. qual foi a dica que eu usei? Eu falei assim, cara, eu vou fazer um comentário pertinente e nesse comentário eu vou colocar uma futura implicação que seria uma implicação que eu gostaria de desenvolver um paper a respeito dela. Então eu já me vendi Puta, como um futuro, fenomenal. é, eu já me vendi como um futuro research fellow nesse meio de contato inicial, entendeu? E aí foi isso que eu fiz. E E aí você eles tinha pesquisa gostaram? Você tinha experiência em pesquisa já? Não, zero. Pô, legal, pô. Não, legal. Cara, Então você eu não teve sabia um nem baita do insight. pipetar. Não sabia nem pipetar, cara. Eu não tinha experiência em laboratório. Putz. E aí É, você recebeu 12 respostas, uma. Como é que foi isso? duas respostas. Na verdade, eu recebi Isso, duas isso foi respostas. natural para você? Ficou frustrado? Ficou super feliz com as duas? Eu fiquei feliz porque eu recebi duas. Eu ia ficar muito Aham. feliz se eu recebesse uma. Eu fiquei pulando de alegria porque eu recebi duas. E aí, só que a resposta era para fazer um observership, né? E aí eu juntei dinheiro, né? Eu vim para cá, eu fiquei um mês e pouquinho aqui, eu fiquei sozinha, minha esposa ficou no Brasil, né? E até você falou de esposa, cara, vou te falar uma coisa, se o cônjuge, seja esposa ou marido, não tá com você num projeto desse, eu vou ser muito honesto, não faça, cara, entendeu? Uhum. Nas minhas consultorias lá, eu falo, cara, eu não tô aqui para ficar ganhando big money com consultoria. Eu só Uhum. realmente ajudo quem realmente. Eu pergunto duas Tem coisas. potencial. Uma é se a pessoa fala inglês. Uhum. E a outra é se o cônjuge está 100% nesse. All in. Porque Uhum. senão não vale a pena, Ricardo. Não vale a pena, tá? Não, mas peraí, E. aí nessa consultoria inicial já, aí o Global Doctor já vira como um segundo produto, poxa vida. Aí você faz o Exato. Global Doctor e depois você vem me contactar daqui a um período. Qual é o período para contactar você depois? Na verdade, eu faço assim, cara. Eu faço um pacotão, né? Eu faço assim, ó. Compro do Global Docs que a consultoria vai ficar quase de graça para você, entendeu? Mas aí é isso, cara. Eu vim para cá, aí eu fiquei, já contei isso antes, né, para você em off também, que teve duas coisas que chamou muita atenção deles, para eles me aceitarem como fellow aqui. Uma foi a minha proatividade de ter vindo sozinho, com o dinheiro do bolso, né? Eu dei plantão para pagar essa minha vinda para cá, essa minha estadia. E a outra coisa foi a minha comunicação. Mas aí tem um detalhe que eu ainda não contei. Antes de vir para cá como observer, lembra que eu falei que meu inglês não era muito bom? Então, o que que eu Lembro, estava querendo fiz? linkar isso. Então, o que que eu fiz, Ricardo? A minha esposa, ela é fluente em inglês, né? Ela fazia aula com uma professora particular, mesmo sendo fluente, só para manter. Tipo uma academia, sabe? Quando você vai para academia só para Tá. manter o músculo, né? E aí essa professora, ela adorava. E aí eu cheguei para essa professora lá de Campinas, chama Ivone. Aliás, se essa Ivone estiver assistindo, Ivone, você mudou minha vida. Eu vou explicar por quê. Essa Ivone, eu cheguei para ela e falei assim, Ivone, é o seguinte, eu tenho um desafio para você. Você me ensina inglês para medicina? Eu sei que você não é professora de inglês de médico, inglês médico, mas você me ajuda, eu te falo o que o médico faz, e você me ajuda a transformar isso num conteúdo de inglês, né? Cara, ela topou, e ela me deu aula, foi uns 6 meses de aula que eu dei particular, e ela falava assim, me fala o que você quer aprender. Eu falava, cara, eu quero aprender a conduzir uma consulta médica em inglês, né? O Global Doctors, na verdade, nasceu daí, cara, nasceu dela, né? Me fala como é que conduz uma consulta, me fala como é que eu dou uma má notícia,
Como que eu falo para alguém que o pai dele tem câncer e não tem mais nenhum tipo de tratamento. Você entendeu? Então, situações do dia a dia. E aí, quando eu cheguei aqui, eu já tinha linguagem, entendeu? E aí eu já sabia expressar. E aí eu consegui E codificar na minha desculpa cabeça. te interromper mais uma Ah, vez. Você consegue, vocês passam isso no Global Doctors? cara, o Global Doctors é um projeto que vai ensinar você, basicamente, a ser médico em inglês. Com o Global Doctors, você vai estar apto a conduzir. A gente tem 25 estações, que são 25 estações independentes, e baseadas na minha própria experiência, né? Eu mesmo escrevi o material do Global Doctors baseado na minha própria experiência, tá? Então, aquilo que eu vivi na prática se transformou num material didático, né? Então, você vai aprender a conduzir uma consulta, você vai aprender a fazer uma anamnese, aprender a dar más notícias, que eu estou lembrando agora, aprender sobre como lidar com uma mulher grávida, sobre como lidar com um caso pediátrico, um idoso. Então, assim, como lidar com o enfermeiro, como passar uma referência contra referência para um médico, como fazer uma prescrição, um receituário, entendeu? Ele é um programa de quanto tempo feito numa média, né? Tem gente que vai fazer mais rápido, mais devagar. As aulas, elas acontecem em 6 meses, tá? E você vai ter acesso a 1 ano do material. E além disso, a gente está começando com alguns bônus, que eu mesmo estou fazendo esses bônus, que é, por exemplo, são bônus ligados com a carreira médica, mas pensando na internacionalização. Então, por exemplo, um dos bônus vai ser como usar o LinkedIn para conseguir oportunidades internacionais. Pô, Entendeu? interessantíssimo, né? Como Não, e usar as aí, redes vamos sociais. linkar, né? Que eu falei isso antes para você, né? Que eu recebi no LinkedIn. A gente não chegou à conclusão se o convite que eu recebi era fake ou alguma coisa. Não precisaria da consultoria do Dr. Marcos. Exato. Porém, eu recebi uma oportunidade de emprego, que eu não me lembro agora se era 25 ou 35 mil dólares para trabalhar, acho que era no Emirados Árabes, na Arábia Saudita, não me recordo Sim, agora exatamente. Mas uma exigência grande era a fluência do inglês, né? Então, um sim. programa desse te coloca numa oportunidade que aí acredito que alguns colegas já devam ter recebido alguma coisa semelhante, se eu recebia, acredito que outros devam ter recebido também. E esse programa que você construiu viabiliza Isso. essa mudança de vida, né, para um possível colega médico que não esteja satisfeito hoje com a realidade do Brasil. Né? Sim. E não só para você imigrar, mesmo para você fazer um fellow fora. Entendeu? A minha história conta isso, cara. Interessante, Eu legal. consegui, eu consegui o que eu consegui, não exatamente só por causa do inglês, mas sem o inglês, né? O inglês foi um dos pilares para eu conseguir o que eu consegui. E, cara, tem muita oportunidade lá no Oriente Médio, tem muita oportunidade, mesmo. E não é, eu não sei exatamente quem falou com você, mas eu já recebi, cara, umas 3, 4 propostas para trabalhar em Dubai. E outra coisa, quando você vai trabalhar em Dubai, não sei como é que é a sua proposta, mas a minha era isento de imposto de renda. Então, o salário que você Eu acho ganhava que era era assim. Acho que era assim. full, né? Tem um cara, e eu vou citar o nome dele porque tá até na mídia já. O nome dele é Sandro Risoli, o Ricardo. Ele se formou no Unicamp também, e ele estava aqui em Toronto, num hospital, chama Sunnybrook, que é o maior Uhum, centro de trauma do Canadá. Esse cara, uhum. ele foi contratado para ser o diretor clínico da Copa do Mundo do Catar, sabia? Pô, vou te perturbar, Sandro Risoli. Sandro Vou te Risoli. achar, hein? É. Mas assim, cara, se o médico brasileiro fala inglês, porque se você lê a oportunidade lá no Oriente Médio, tem que ser, tem que ter tido algum treinamento no Western World. Então tem que ser médico ocidental. Esses hospitais, Ricardo, eles são hospitais internacionais, que a grande maioria dos pacientes são homens de negócios e pessoas que vivem lá Expatriado, né? expatriados. E esse hospital, Uhum, da porta para dentro, só em inglês. Tem muita uhum. enfermeira canadense que vai, enfermeira australiana, enfermeira britânica que vai para lá. E só que assim, são oportunidades para quem fala inglês, né?
Mas mesmo num congresso, cara, se você vai num congresso, você às vezes quer fazer um fellow para fora, você quer fazer não, cara, fazer um network no congresso, né? É, quantas oportunidades os médicos brasileiros não estão perdendo de alavancar a carreira porque não consegue ter uma mínima conversação num, num coffee break de um congresso internacional, entendeu? Você vai no congresso internacional, fica aquela rodinha de brasileiro e os peixes grandes passando e você fica assim, tomando seu vinho, comendo sobre, aquele cara ali é o chefe do serviço tal. Vou lá falar com ele, não, entendeu? Não, com certeza. É, E me diz o negócio. E aí as pessoas aqui estão escutando a gente, aí estão assistindo e estão pensando, poxa, não, mas doutor Marcos fez Unicamp, o cara está bem casado, que a esposa dele topa tudo que ele faz, a minha não quer me apoiar, o meu inglês é ruim, eu não tenho jeito, tudo na vida do doutor Marcos só dá certo. E aí, essa estada no Canadá aí, só é sucesso? Tudo aí na tua vida, desde que você chegou aí, só foram flores? É só chegar aí amanhã que a vida vira uma felicidade só? cara, não é assim não, cara. Aqui é o seguinte, aqui é um país que tem muita abertura para o imigrante, tá bom? Mas eu quero dizer para você o seguinte, cara. Toda vez que você chega num lugar completamente novo, um outro país, demora um tempo até que as pessoas realmente entendam que aqui que você veio. Porque assim, cara, eu fui contratado basicamente porque eles gostaram de mim para trabalhar com pesquisa, né? E eles disseram para mim que eu potencialmente seria um bom candidato para fazer um fellowship aqui, um treinamento, tudo. Mas assim, disso para eles te abraçarem, falar não, vem aqui com a gente, cara, demora um certo tempo, né? Um paralelo que eu faço, digamos que, sei lá, imagina você é chefe de um serviço e aí a sua universidade, ela absorve médico que veio, sei lá, da Bolívia. O cara pode ser até muito bom, e eu acho que tem ótimos médicos formados na Bolívia, né? Mas até que você veja, então assim, não é que eu sofri preconceito, mas você precisa mostrar a que você veio, entendeu? Não adianta você achar que o Canadá é um país multicultural. Cara, outra coisa, aqui a linguagem que as pessoas falam é a linguagem do resultado. Não existe aquele negócio de, eu sou amigo de tal, sou filho do chefe. Cara, não existe. Então, o trabalho é muito pesado. Além disso, para quem não entendeu ainda, eu fiquei anos trabalhando como pesquisador, o que na prática significa que eu não vi paciente por 3 anos. Imagina um cara que acabou de sair da residência médica, tá? Não vê paciente. E a última coisa que eu vou falar, Ricardo, para você falou assim, nem tudo são flores. Quando eu estava terminando a residência médica, né, no Brasil, do nada surgiu um concurso público na minha cidade para cirurgião torácico. Tinha uma vaga e eu passei nesse concurso público. Quem é de Campinas é um hospital chamado Mário Gatti, que é um hospital SUS, né, um hospital municipal. E, cara, era um concurso público, daqueles concurso público mesmo, que tem vantagem, que não é mandado embora nunca, tinha até cesta básica. Era um hospital que tinha residente, eu não precisaria fazer nem a burocracia. Eu passei nesse concurso e eu tive que deixar esse concurso para trás para vir para o Canadá. Sua esposa não vai te separar de você nunca mais. Se ela não se separou aí, rapaz. Não, brincadeira da parte. Mas você entende, não, Ricardo? Cara, entendi, não é fácil, entendeu? Não é fácil. Só que, né, são os preços que você precisa pagar para conquistar, né? Para você, na verdade, tem uma frase que eu gosto muito que é assim: você tem que fazer o que é necessário para depois você fazer aquilo que você quer fazer. Primeiro você faz o necessário, o que você tem que fazer. Aí só depois você conquista o direito, né? Se a vida sorrir para você, mas você conquista o direito de fazer aquilo que você quer fazer. Mas, cara, é duro, né? Eu trabalhei pesado, cara. A gente cobria, pra ter uma ideia, talvez não seja muito do seu mundo, mas para quem mexe com medicina intensiva, com paciente crítico, a nossa UTI aqui é a maior UTI
foi a maior UTI Covid do Canadá inteiro, né? Então, só pacientes em ECMO, que são pacientes muito instáveis, né? A gente tinha 20, 25, que é muita coisa, tá? Talvez, eu acho que a maior UTI que tem a ECMO no Brasil não deve ter nem 10 pacientes ao mesmo tempo rodando em ECMO, né? Aqui tinha 25, fora os transplantes. E eu tive uma fase muito difícil, Ricardo, porque eu tive um burnout, né? Eu não percebi que era um burnout até o momento que eu praticamente me despersonalizei, né? Eu era um cara que falava, batia no peito assim, não, sou cirurgião aguenta tudo, fiz residência pesada. E aí eu tive esse burnout, eu tive que repensar bastante a minha carreira, né? E eu repensei muito a minha carreira. Eu comecei a pensar que eu estava me tornando uma pessoa que estava sendo extremamente respeitada academicamente no nosso meio, né, meio médico, mas ao mesmo tempo destruindo a minha vida. Eu engordei muito, parei de fazer exercício, Martina já comia tinha errado. nascido? A Martina nasceu durante essa fase, cara. E Martina está com 3 anos, você falou, né? não, ela vai fazer 2 ainda. Vai fazer 2. É, Então isso daí, esse teu burnout aí também foi meio Covid, né? foi bem no Covid. Foi bem no Covid. Cara, o burnout, ele é um negócio que pouca gente entende, né? Tem muita gente que acha que é frescura. Pode ser que até eu achasse um pouco de frescura antes. Tem gente que acha que quer aparecer, mas é real, cara. É uma coisa real e você precisa aprender a identificar e precisa aprender a entender que isso é algo sério e que pode te levar a consequências mais sérias. Eu não tive nada muito sério no Você sentido procurou de, ajuda, Marcos? cara, sabe quem me ajudou mesmo? Foi a minha esposa, cara. A gente está falando dela aí bastante, mas, cara, sem a Marina, porque, ó, imagina só, cara, a gente estava aqui no Canadá, nossa primeira filha tinha nascido, Eu sou ela teu estava fã, hein, assim, Marina? cara, ela estava sozinha, né? Isso a gente não falou de toda a ascensão profissional de Dona Marina que você tinha me falado já Sim, anteriormente, né? sim. Esse, Não, esse aí é o maior, é o maior fã seu, Marina. Isso aí, ó. Doutor Marco aqui estava aqui só em elogio antes, pô. sim. Brincadeira. Cara, e foi assim, cara, eu tava, né, eu tive uma época Pô, que a mas gente que tava, legal ela poder ter te ajudado, você não, mas conseguir fazer esse reconhecimento e tal e tudo. Pô, não, muito legal. só para vocês terem uma ideia, cara, eu trabalhei em janeiro do ano retrasado, teve uma época, foi a pior época que eu trabalhei 42 dias sem parar. Não dia e noite, mas muitas noites nesses 45 dias foram passadas em claro, cruzando o Canadá, pegando órgão para a gente transplantar, né, no inverno. Então foi algo que eu deveria ter prestado atenção antes, procurado ajuda antes, mas hoje em dia as coisas estão muito bem, tá? Mas foi isso aí. Então, assim, o recado de tudo isso são dois. Um, não existe resultados fora da curva sem ter esforço fora da curva. E a segunda é, aprenda a identificar os sinais que o seu corpo dá e aprenda a falar não. Porque se esse episódio me ensinou uma lição, eu aprendi a dizer não para as coisas que não fazem mais sentido para mim, né? E o médico, né, tem essa questão meio de sacerdócio, né? Acaba falando sim para tudo. E eu acho que isso precisaria mudar. Oh, excelente. Me diz um negócio. Você pelo menos está me passando muito que você está num momento aí de busca, de encontro desse É, work-life balance, né? Como é que você está sim. aí nesse equilíbrio aí? Essa tua ida para o digital influenciou demais isso também? Você conseguir Cara, equilibrar mais esses momentos? olha, sim, cara, porque trocar ideia com as pessoas, eu sou muito fã de comunidade, né, cara? Eu gosto muito de comunidade. Eu acho que quando você troca ideia com outros médicos, no nosso caso, né, uma comunidade de médicos, cara, ajuda muito, porque você ouve as histórias das outras pessoas, né? Tem Demais, cara, gente demais. Muito sofrendo bom. também condições que eu acho bem degradantes, assim, no Brasil, cara. Outro dia, uma colega que é ortopedista sofreu uma violência num plantão.
entendeu? Isso tem acontecido no Brasil, cara. Né? O cara quer um atestado, o médico não dá, o paciente começa a chutar a porta, jogar coisa na médica, a segurança tendo quem está no consultório, sabe assim? E eu acho que quando a gente troca experiências, isso é uma coisa muito enriquecedora, cara. Eu sou muito fã de grupo de apoio, grupo de mentoria, mesmo que não seja uma coisa que você ganhe dinheiro com isso, mas eu sou muito fã de trocar Sim. ideias assim, com outros médicos, porque você aprende demais, né? Então, é isso que é o mais interessante, né? É impressionante como é que essa troca é engrandecedora, né? E muitas vezes a pessoa não percebe, né? Às vezes chega até a ser piega, né? Assim, eu já falei muitas vezes assim de estar ajudando o colega, tipo assim, poxa, acho que eu devia estar pagando para você de tudo que eu Exato. estou crescendo aqui nesse processo, né? Que não Cara. me escutem. Vai chegar uns boletos aí na sua casa, aí, debaixo da porta, assim, vai chegar uns boletos aí. Pô, não, mas muito legal, Marcos. Só para a gente fechar aí, me fala aí em relação a planejamento estratégico aí para os próximos 5 anos. Como é que você vê isso? Você como carreira e produto, e como é que você vê aí essa movimentação de mercado aí que está acontecendo nesse pós-Covid aí que a gente está vivendo? Cara, eu vou te falar, até de novo, né, agradeço a oportunidade que você está me dando de falar e abrir aqui os meus maiores sonhos. Cara, as coisas que eu estou te falando são coisas bem assim minhas mesmo, assim, bem profundas, e eu quero poder ajudar as pessoas, inspirar as pessoas a pensar uma carreira diferente, né? E você perguntou o que eu planejo. Cara, sinceramente falando, meu maior sonho hoje em dia é conseguir exercer a medicina assistencial de uma forma 100% isenta de pagamento, 100% free. Eu gosto muito da ideia de trabalhar em projetos sociais. Eu adoraria poder trabalhar mais nisso, né? Tem vários projetos que eu estou de olho já, mas a pergunta mais óbvia é como que você vai conseguir se sustentar? A resposta está em empreender, cara. Né? Então, eu tenho criado essas soluções. Eu gosto muito do setor de educação, né, médica. Eu tenho criado soluções, e essas soluções, como elas estão sendo bem-sucedidas, elas acabam financiando esse meu sonho, ou vão financiar nos próximos 5 anos. Então, o meu sonho é esse, cara, é viver a medicina assistencial 100% voltada, assim, na questão de eu ser o médico do paciente, né? Atender Uhum. pacientes, seja por telemedicina, seja por estar lá em loco, 100% voltado para projetos assistenciais, tá? E toda a minha base de business na área médica ser aquilo que me sustenta minha família, que traz dignidade para minha família. Doutor Marcos, maravilhoso, excelente. Obrigado aí pelo teu tempo, pela oportunidade aí, pelo privilégio aí de conhecer a tua história aí. Uma baita história aí, diferente, né? Acho que traz uma curiosidade danada por todas essas peculiaridades aí que você conseguiu construir aí Sim, durante de toda essa tua trajetória. Estou na torcida aí para você continuar tendo esse sucesso danado. Tomara que esse ano aí, continuidade aí, estamos gravando em 25 de abril. 25 de abril. O episódio está saindo aí no final de maio, provavelmente. Então, tomara aí que só esteja sucesso aí nos teus projetos. Obviamente que sempre precisam algumas derrotas para a gente valorizar mais o nosso Ixi, sucesso, né? Só sucesso não deixa a gente feliz, né? é, com certeza. E obrigado Mar de calmo não verdade faz bom aí. caminho, não faz bom marinheiro. Não faz mais bom marinheiro de jeito nenhum, tá? É, Então, tomara que você continue aí dentro aí dessa sua vida cristã aí, que eu acho que ajuda pra caramba e contribui sim. demais. Continue aí podendo estar com esses momentos com a tua filha e com a tua esposa. E obrigado de verdade aí pela oportunidade. Eu que agradeço, Ricardo, mais uma vez, um papo espetacular. Eu sempre aprendo muito, né? Não só antes, quando a gente conversou, mas agora também. Eu torço pelo seu sucesso, a gente está se conhecendo mais agora, né? Eu vou acompanhar também sua carreira. Eu acho que o que você tem feito já nem é mais vanguarda. Eu acho que é obrigação do médico que realmente quer ser relevante, né, no mercado, seja no Brasil ou fora, precisa entender
como utilizar a ferramenta mais poderosa que o homem já inventou para a carreira do médico, que é a internet, né? E a gente tem feito isso daí. E dizer para quem tiver mais interesse, me seguir nas redes sociais. A rede social que eu mais uso é o Instagram, que é o @drmarcosgalasso. E o site desse meu projeto Global Doctors é www.globaldoctors.ca. Vou botar aqui embaixo na Tá, descrição. beleza. .ca, porque é no Canadá, tá bom? E obrigado pelo seu tempo, Ricardo. Estou à disposição. Sempre que a gente puder conversar mais, vai ser um prazer. Obrigado, de verdade, cara. Abraço, pessoal. Fica com Tchau, Deus. tchau. Boa noite aí para vocês. Valeu.